Olá, você está no Cuts 10, seu novo canal de cortes aqui do YouTube. Sua participação é muito importante. Se inscreva, curta e compartilhe. Confira o conteúdo dos cursos apresentados. Os links estão na descrição do vídeo. Monark, desculpa se repetir algumas coisas que a gente falou lá no seu podcast, foi muito legal, mas é que aqui você sabe, é outra bolha, outro negócio. Claro. Mas o que eu queria deixar pro pessoal assim, cara, que eu fiquei muito preocupado contigo, muito preocupado nas primeiras horas, nos primeiros dias, e eu não consigo, por mais que você tenha me falado, eu não consigo me colocar no seu lugar do que você passou, cara. Eu queria que você desse pra gente, numa linha temporal, desde aquele podcast e à noite, o que aconteceu no dia seguinte, onde o mundo caiu na sua cabeça, relacionamento com a família, o que a família, os amigos, não sei o quê. Dar o contexto do que estava acontecendo e as horas e os dias seguintes. Como foi pra você? Bom, primeiro dia do apocalipse, eu acordei 11 horas da manhã, porque o papo tinha ido até 2 horas da manhã, eu acho que do dia Era dia você, anterior. O Kim e a Tabata, certo? Isso. E aí eu acordei com uma ligação. Me acordaram, na verdade. Falando assim, você tem que ir no flow, o mundo tá desabando, eu não tava entendendo nada. Aí eu fui lá e descobri o que tava acontecendo. Todo mundo lá dentro tava... Loucura total. Completamente desesperado, entendeu? Em pânico. Em pânico mesmo, assim. Quem você encontrou primeiro lá? Você encontra o Igor, você fala antes? Ou você... O Igor tava no Rio de Janeiro, cara. Putz, é mesmo, eles estavam indo pra falar com o Zico. Isso, ele e o David Jones. Isso. Então, você acaba falando com quem lá? Tava todo mundo que... Tava o André, que é o CEO, tava o Bruno, que é o CFO. Tá. E tinha uma galera lá. Esperando pra fazer uma reunião pra saber o que... As medidas a ser tomadas? Isso, exato. E meio que a gente já tava, mano... Puta, não vai dar pra tancar... Essa foi muito grande, a gente vai ter que dar algo. A estratégia que eles tinham era dar um corpo pra salvar. Literalmente mesmo. Não adianta só pedir desculpas, não adianta retratação. Não, primeiro a gente pediu desculpas, aí não ajudou. Então, mas isso. Piorou, inclusive. Isso fez parte da estratégia. Fala, tipo, faz um vídeo. Sim, eles falam, tem que pedir desculpa e tal. Eu falei, cara. Vou pedir desculpa, né? Por mais que eu não tenha defendido nada abominável como estavam interpretando. Como tem gente falando até hoje, deixar claro que você não defendeu em nenhum momento. Tá muito claro lá. É que você foi esticando o assunto, parecia que você tava defendendo. Você queria a liberdade de fazer qualquer coisa, até merda, entendeu? Até coisas absurdas, coisas, como fala... não é absurdo, é o limite, né? Na verdade, existe uma lei nos Estados Unidos que é a primeira... Isso, é isso que você estava falando. É a primeira emenda dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, né? O país talvez mais moderno que a gente tem, talvez o mais avançado nas questões sociais, há discordância sobre isso, mas eu gosto muito dessa lei. E o que essa lei diz? Que a liberdade de expressão é garantida, a liberdade de expressão e de associação, né? Então, por isso acontecer... Existe uma dinâmica lá, assim como existe na Ucrânia. Também? Na Ucrânia existe o partido nazista. Exato. Não que isso seja legal. Não, é horrível. Não que seja bom. Mas a Constituição dos caras permite esse tipo de coisa. E você estava citando esse exemplo. Eu estava citando esse exemplo, porque não que eu acho que seja legal que eles existam, mas porque é uma lei que protege a liberdade de expressão neste nível, ela é uma lei mais segura contra as tiranias do Estado, né? Porque... Você não pode falar sobre modelo econômico daqui a pouco. Você não pode falar sobre eleições. Na conversa com o Petri que eu tive lá no Monarch Talks, a gente conversou sobre vários exemplos de como a lei pode interferir na sua liberdade de expressão. A gente contou a história que você deve conhecer de um comediante... Carlin, eu sou ruim com o nome. George Carlin. Tinha umas palavras proibidas, né? Exato. O cara, ele, tinha umas leis lá que você não podia ser obsceno. Exato. Profano. Entendeu? Então, esses tipos de restrições à liberdade de expressão acabam matando a comédia, né? Por isso que eu acho importante você ter uma proteção ampla ao que se pode dizer, né? Então, em nenhum momento você queria... Não, eu acho que tem que ter aquele partido ou tem que ter aquele outro. Era só... Você estava discutindo a liberdade de expressão, mas depois a gente volta sobre... Na minha visão de sociedade perfeita, a gente tem a liberdade de ter, mas ninguém nunca criou.
Porque não existe essas pessoas idiotas no mundo. Entendi. Não vai ter alguém que vai querer uma coisa tão absurda e bizarra desse Exato. Entendi. Mas sem que isso seja imposto pela lei, tá ligado? Isso tem que se dar de um avanço da sociedade. É que aqui é crime, né? Aqui é crime. Isso que pegou, entendeu? É. Você tava citando o exemplo dos Estados Unidos. Sim. Mas depois a gente fala mais sobre liberdade. O que é crime aqui é fazer apologia. Ah, entendi. É tipo, é você falar que acha certo a parada. Tá. Eu não estava falando que é certo a parada. Pelo contrário, a gente estava discutindo como mitigar os efeitos da parada. Mas você disseram que você cometeu crime, você vai ter que depor em alguma coisa sobre isso? Ou não? Cara, está rolando uma investigação pelo MP Nacional, Federal, que eles vão ter que decidir ou não se eles apresentam uma denúncia como se eu tivesse feito apologia para ser julgado, entendeu? Entendi. Então, pode ser que aconteça algo assim. Pode ser que eles interpretem como se fosse isso, mas é uma interpretação muito rasa do que aconteceu. Porque alguns segundos depois e antes daquela fase, eu falo que nazismo é do demônio, eu falo que nazismo é errado pra caralho, que só gente idiota pensa isso. E então, tá claro ali na mídia que eu não estou fazendo apologia à parada. Eu estou contemplando uma visão de liberdade de expressão que é a mesma dos Estados Unidos, da América, que foi... teve uma época que os ministros supremos nos Estados Unidos, eles tiveram que votar se essa lei ia continuar ou não. E eles votaram para que continuasse da forma com que está escrito na Constituição. Então, o que eu estava defendendo não era nada fora do planeta Terra, entendeu? Ele era algo que é uma realidade que existe na maior democracia do mundo. Mas então, seguindo aquilo lá, quando que você faz os vídeos? De segunda a sexta. No Rumble, você tá falando? Não. Quando você faz o vídeo de pedir desculpa, tipo horário do almoço? Logo depois que eu acordei, assim, tipo 2 horas da tarde, entendeu? E aí só foi piorando. E você trocou ideia com o Igor sobre isso? Toquei, o Igor tava arrasado, né? Tava todo mundo... Tipo, porque eles estavam lá, eles sentiram lá na pele o cancelamento do tipo, Zico caiu fala... na hora, Fala assim, cara, nada contra, mas não vai dar pra rolar agora. O mundo tá caindo na cabeça de vocês. E se eu ficar com vocês, vai cair na minha cabeça também, entendeu? Então, esse sentimento afetou todo mundo. Aí tava todo mundo desesperado, todo mundo muito em pânico. E aí a gente teve que tomar uma decisão naquele momento. Você passeou pelas redes sociais e... Cara, imagina, não precisava passear pelas redes sociais. Na empresa, o marketing falava assim, todas as marcas saíram. E tá todo mundo... No dia seguinte? Não, no dia seguinte do podcast. Sei. Na hora que deu a polêmica. Deu o negócio de todas as marcas saíram, fudeu. Tem algumas que estão suspendendo e não sei o quê. Aí depois vem, todos os convidados estão cancelando. Os convidados não podem ir. Todos os podcasts. Todos os convidados estão cancelando. De todos. O Sérgio falou aqui, cara, até do dele, velho. Sim. Do Sérgio... Do Sacani, do Ciência Sem Fim, que não tem nada a ver com o que eu falei, nada a ver com nada. Gente boa pra caralho. E aí, tipo, porra... Aí acendeu a luz vermelha, e aí os caras voltaram no mesmo dia, o Igor voltou? O Igor voltou só depois, só no dia seguinte, entendeu? E aí a gente tomou essa decisão mesmo, o Igor lá no Rio, afastado fisicamente da gente. E a decisão foi que tinha uma chance, se a gente entregasse o meu corpo, que o cancelamento seguisse o corpo. Não ficasse no estúdio, nos estúdios, Exato. Né? Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente, né? O cancelamento, ele pegou todo mundo e o Flow tá desmonetizado até hoje. Até hoje. Inclusive, coloque aí, por favor, a hashtag, a mosquinha na tela. Monetiza Flow. Monetiza Flow. E o YouTube tá dando algum sinal de vida que tá vendo... Olha, todo mundo falou sobre isso. Você falou, o Podpah falou, tá ligado? Exato. O Rafinha. O Casimiro, o Rafinha. Casimiro também? Até o Casimiro falou, cara. Caramba. Todo mundo falou dessa parada. E, porra... Que é desproporcionalidade, né, cara? E o YouTube fez alguma coisa? Nem deu um sinal de... Até o que eu saiba, não mandou nenhum e-mail. Eu também não vi nada. Porque tem um lance que a gente falou aqui com o Arthur Duval também, que é assim, teve o erro e tem que ter uma pena. Tem que ter uma pena para aquilo. Mas você precisa saber qual é essa pena. Quanto tempo? 3 meses de desmonetização? Flow? 4 meses? Não sei o quê, mas ninguém sabe. Mas, eu cogito até que você tinha que ter uma pena. Tipo... Não, tem. Eu também acho que tem que ter. Não, você não acha que não tem que ter? Do YouTube? Não, por quê? Eu não tava realmente defendendo, fazendo apologia. Não, eu tô falando assim, se infringiu alguma coisa, ele provou pra vocês que não poderia ter falado essa palavra, sei lá. Mas não
infringiu, pô. Eu sei, mas se ele provasse alguma coisa e falasse, a pena pra isso é 1 mês. Ok, mas você não tem isso. Foi por causa disso que eu tô dando isso. É por causa do E outra, a pena não geral. foi em mim, né? Foi em todo mundo, em canais que o Flow Esporte Clube não tinha nada a ver e foi atingido. Exato. Então, e outra, eu não acho que o YouTube tem que se meter como um bastião da moralidade da sociedade, não. Ele não tem que ficar dando sinalzinho do que é certo e errado, não. Mas e se a marca não quer naquele canal? Aí ele tira da marca, pô. Ele tem como ele fazer isso. Ele não tem que ficar fazendo uma notinha e mandando pra mídia. Ele fez nota? Fez. Ele fez uma nota antes das 24 horas que eles deram de tempo pra gente se defender. Eles falaram que teve um problema e você tinha que fazer uma defesa. Isso, em 24 horas, senão ia desmonetizar. Aí vocês mandaram a defesa. Não, aí... Ele desmonetizou antes da defesa? Antes do tempo de 24 horas da defesa acabar, já tinha uma nota no YouTube, na mídia, falando que ia acontecer a desmonetização. Então não tinha defesa possível. Nunca foi de verdade essa chance de defesa. Não. Já estava decidido. Sim. Entendi. E tipo, pô, o YouTube não é a nossa mãe. Ele não é o Papa. Ele não é quem diz o que é certo e errado. Tipo, na minha situação é muito nebulosa, porque eu não tava... Eu posso ter falado de uma maneira burra, falei de uma maneira burra, mas o que eu estava falando ou defendendo é legítimo. Porque eu não estava defendendo, eu não estava fazendo apologia a nada. Eu estava defendendo uma ideia, que é liberdade de expressão, baseando essa ideia na primeira emenda dos Estados Unidos, que é o maior país do mundo. Isso é legítimo que alguém se discuta a público, entendeu? A forma com que eu fiz foi tosca. Foi tosca, eu poderia ter feito de uma forma melhor. Não sei se você viu depois com mais calma o trecho, ele assusta, né? Assusta. Como vai desencadeando as coisas, né? É porque está sem o contexto. Anti-judeu, não sei o que, sabe? As palavras foram escolhidas erradas. Erradas, sim. É isso que pegou. Concordo. Foi uma maneira muito burra de me expressar. Exato. Mas... Depois a gente fala especificamente sobre liberdade de expressão pra galera entender bem qual que é a nossa posição, porque eu tenho uma posição parecida com a sua sobre liberdade de expressão também. Pode crer. Mas, tipo, o que eu tava defendendo lá não era apologia porra nenhuma. Eu não tava fazendo uma alusão positiva da parada. Muito pelo contrário. Tava discutindo como eu tenho a visão sobre a lei e eu acho que a lei tinha que ser igual à primeira emenda dos Estados Unidos. Só isso. É só isso. Isso não é um crime. Isso não é nefasto. Isso não é nada. Você checou se isso já aconteceu em outro podcast, por exemplo, nos Estados Unidos? Se o Joe Rogan já discutiu isso? Se ele tá tendo algum problema lá também? Como que tá lá? Ele já discutiu esse negócio. Então, nos Estados Unidos, existem passeatas nazistas. É mesmo? É. Caralho. Existem. E o Joe Rogan já discutiu sobre isso, sobre as passeatas nazistas, entendeu? E é claro que ele não apoia essas merdas, ele não acha positivo que exista. Mas ele entende que numa sociedade livre, você tem que dar voz para todo mundo. Não só para as coisas que todo mundo sabe que é o certo, entendeu? Não que eu acho que é positivo que eles falem merda, tá ligado? Só que eu acho que a proteção que a gente tem do Estado, quando a lei não pode vir e escolher um motivo para te calar, entendeu? Que seja por causa de uma opinião. Eu não tô falando de ameaça. Eu não tô falando de você ligar pra sua ex-namorada e falar que ia... Call to action, né? Como chama isso? É você fazer um discurso que você chame pra ação, né? Que chame pra violência. Não tô falando isso. Eu não tô falando que isso é legal. Isso deveria ser permitido. Crime, Eu concordo, tem que ser crime. Eu tô falando da liberdade de expressão assim como tem lá nos Estados Unidos. Você pode discordar de mim, falar que, pô, os Estados Unidos tá todo errado, é uma merda, mas você não pode discordar de mim que é uma ideia plenamente legítima de ser debatida e discutida. É legítima. Acontece no mundo real. Mas aqui a apologia é crime, certo? Certo. Mas não é apologia isso. Não, eu sei, mas a apologia é crime, só pra deixar claro. Sim, apologia, supondo que fosse a morangos. Seria, se eu falasse, se eu quisesse fazer apologia a morangos. Morango, tá. Seria, putz, eu acho o morango muito bom. Morango é bem gostoso, saboroso. Eu queria que tivesse só morangos. Entendi. Isso é apologia. Agora você falar, pô, eu acho o morango uma merda, mas eu acho que no ramo das ideias a gente tem que ter espaço para todas as frutas, desde que elas não sejam frutas venenosas que causem violência, tipo, que chamem pra violência, entendeu? Entendi. Essa é a parada. Pra mim, eu só discordo nesse ponto, assim. Eu acho que algumas coisas eu não... porque você é contra até o lance da apologia a isso, né? Eu acho que tem que ser crime. Apologia... Cara, eu acho que ainda que tem que ser crime. Tudo bem, ó. Eu sei que nos Estados Unidos não é, mas... Nos Estados Unidos não é. Mas aqui eu sou...
Porque é uma coisa que deu errado mesmo, assim, entendeu? Mas não deu errado nos Estados Unidos. Lá, eles têm essa liberdade extrema e é o país mais democrático do mundo. Eu não sei, cara. Aqui no Brasil, não sei se a gente tem essa maturidade. Tudo bem, é possível. Então... de qualquer forma, eu não quero impor essa visão de mundo. Eu não quero Você só abriu a discussão, entendi. Eu só abri a discussão. Eu tava falando, tipo, olha, assim que funciona lá nos Estados Unidos. Pra mim, eu nem me incomodo com essa coisa que eu acho que tá certa mesmo. Apologia tem que ser crime e tal. Me incomoda é abrir precedentes pra qualquer coisa pode virar... Mas abriu, tá vendo? Abriu precedente pra mim agora. Que é o lance do discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Sim, cara? é a mesma coisa. É muito aberto isso, cara. É muito aberto. É muito aberto. Mas não abriu, esse negócio de apologia, não abriu um precedente pro Estado me perseguir? Exato. O Estado, ele tá prestes a começar a me perseguir. Porque eu defendi uma ideia legítima, constitucional na maior democracia do mundo. O Estado está prestes a me perseguir porque eu defendi uma ideia que é da maior democracia do mundo. Você entende qual é a brecha que se abriu aí? Exato. É uma brecha. Exato. Tipo, por mais que a gente acha que é mais fácil falar, queimem todos os nazistas e foda-se, eu quero que exploda. Fogo nos racistas. Fogo nos racistas. Cara, eu entendo o sentimento. Eu odeio também nazista ou racista. Eu acho que eles são seres humanos idiotas e repugnantes. Mas o que a gente está defendendo aqui, que eu tô defendendo aqui, não são esses caras. Não é a liberdade desses caras falarem. Eu tô defendendo a liberdade de todo mundo falar. Porque a partir do momento que você dá uma brecha no sistema, para lhe calar opinião, não tô falando de ameaça, não tô falando de chamado para violência, tô falando de opinião. Quando você dá uma brecha pro Estado calar a opinião, o Estado vai calar os inimigos políticos dele. E aí a gente pode abrir para religião, pode abrir para qualquer coisa. Comunismo, tem partido comunista, tem religião, tem que ter liberdade para todo mundo professar sua fé e tudo mais. Exatamente. A única diferença, até que eu falei lá no seu programa, é que o nazismo ele já nasce ruim, ele já nasce quebrado, né? Não é a mesma coisa que o cristianismo que o pessoal usou para matar pessoas em algum momento, para Inquisição e tudo mais, né? Eu também acho, ele nasce quebrado, com certeza. É fundamentalmente odioso. Exatamente. Eu concordo plenamente. Mas voltando então lá... Aí, quando não dá certo se pedir desculpas, o que tava na sua cabeça? Falou, fudeu, eu vou ter que sair? É uma decisão que veio de você? Ou alguém falou, ô Monark, cara, você tem que sair? Cara, eu já tinha oferecido antes essa opção na época da polêmica com o iFood. Eu lembro lá com o advogado lá, o que eu fiz uma pergunta sobre a lei para um advogado e aparentemente eu virei racista do nada, né? Porque a gente tá vendo uma sociedade doente. E aí já rolou perda de patrocínio lá e eu falei, cara, ó, se eu tô atrapalhando o futuro disso que a gente construiu, então eu saio. Eu sempre deixei essa porta aberta, essa opção aberta. Entendi. Chegou no dia, essa foi a opção que a maioria pensou. Então, a maioria pensou isso. Mas você não se sentiu traído, então, nesse ponto? Eu não me senti traído. Eu senti que existiam algumas opções na mesa. Uma opção era... Você sai, outra opção é eu fico afastado um tempo e volto. E a outra era eu só fico e a gente briga e aguenta, entendeu? Essa era a mais difícil. Era mais difícil. Era a que eu acho que a gente deveria ter seguido, na minha opinião. Sim, filosoficamente assim. Mas estrategicamente falando, a mais razoável das três opções parecia para todo mundo eu saio, porque ninguém esperou que, porra, depois de você fazer um movimento em 24 horas, de tirar um dos sócios majoritários, né? 50 não eu. Nada, cara. 50 eu, 50 eu. Mas ninguém esperava que fazer uma ação tão radical assim de reconciliar, entendeu? E rápido. Não fosse adiantar porra nenhuma e fosse apenas piorar a situação, entendeu? Exato. E é que ninguém imaginava isso. Então a gente decidiu ir para esse caminho, que foi um erro, na minha opinião. Eu também acho que foi um erro porque vocês deram tudo o que queriam. Isso só não adiantou, como eu acho que até piorou, cara. Também acho. Porque meio que assinaram, realmente o cara tá errado, ou tá todo mundo contra ele. Ficou uma coisa assim. Sim. Até com vídeos, com declarações de lá de dentro, que eu acho que foram precipitadas, cara. Foram. Se esperasse um dia, eu duvido que as pessoas fariam aquilo lá, cara. Tava todo mundo em pânico. Por isso que eu não consigo julgar ou me sentir traído. Eu não tava num estado mental lógico. Exato. Que eu tinha plena controle das minhas capacidades mentais. Eu não tava fala nesse de momento. Tempo em tempo aí, ó. Só, nazismo é errado, nazismo é horrível. Cadê a plaquinha? Cadê a plaquinha aqui, ó?
De tempo em tempo você me lembra aqui, tá? Sim, beleza, pode deixar. Pronto. Ó, pegou aqui, pronto. Então, o que você falou, você não tava com a cabeça e tal, e, cara, foi uma decisão tomada realmente no olho do furacão, cara, e não tem como ser cabeça quente, ser acertada, né?